A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, e também a todos os nossos amigos que não são evangélicos, mas vão estar assistindo esse testemunho que eu vou estar gravando neste momento. Quando eu ainda era criança, com a idade de 6 a 7 anos, nesse período, eu congregava em Culturama, Mato Grosso do Sul, que é uma cidadinha, distrito de Fátima do Sul. Então, eu louvava a Deus na nossa igreja, e um dos louvores que eu entoava ao Senhor Jesus, eu adorava a Deus com eles. O primeiro louvor era esse corinho que antigamente o pessoal cantava muito, Cantava muito corinhos nas nossas igrejas. E um corinho que eu cantava com a idade de 6 anos a 7 anos, é um que diz assim: eu sou criança e já sei que não dá pra viver sem Jesus. Vós que são grandes não sabem o sacrifício da cruz. Então, eu já gostava muito de louvar Deus com os corinhos. E sempre Deus falando comigo, e eu continuando sempre a louvar ao nosso Senhor Jesus. E outro corinho que eu cantava também era outro que falava assim: a luta vem e passa, não desanime não, quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. E sempre louvando ao Senhor, e também Deus colocando em meu coração o desejo, a vontade de ser fiel a Deus, continuar louvando a Deus, fazendo o que Deus queria de mim, E Deus colocou o desejo no meu coração, desde criança, de fazer gravação, No tempo era LP, o disco, aquele discão, de vinil, que é falado borrachão, Inclusive, no ano de 1996, foi o ano que eu consegui gravar o meu primeiro disco, que é o LP. É esse que vocês estão vendo aqui, de capa azul, aqui atrás de mim. Então, é o disco de vinil. Foi no ano de 1996 que eu consegui. Mas antes passei muitas lutas, sofri muito, mas Deus me deu a vitória, E também eu cantava também, quando era criança, esse outro corinho que diz assim: eu tenho uma coroa lá no céu, Jesus já preparou ela pra mim. Ouvi a voz de Cristo que dizia: meu filho, não tarda, vir a mim. E vou falar sobre o último corinho que eu cantava também. E através desse corinho, da letra desse corinho, eu também senti vontade, de batizar nas águas, quando eu tivesse a minha idade, E sempre as nossas igrejas batizava a partir da idade de 12 anos, 13 anos, sempre era 13 e 14 anos. Então, com a idade de 13 anos e meio, eu se batizei nas águas.
Então um corinho que eu cantava que fez eu despertar para ter esse desejo de fazer a coisa completa, né? Que nem tem aceitado Jesus, já novinho, né? E minha mãe passou a ser crente no ano de 1971. E eu, com 2 anos de idade, 2 anos e 5 meses, fui apresentado na igreja. E depois, com meus 13 anos e meio, se batizei nas águas. Então, aí eu senti muita vontade, depois que eu ouvi o pastor Valdemar Aporinari, que estava cantando na cidade de Jataí, aonde nós estávamos congregando nesse período. Ele cantava um corinho, na verdade era um hino, mas eu não cheguei a aprender no tempo, né, todo o hino, eu era criança ainda, mas uma parte eu cantava, né, que dizia assim, que falava sobre a ceia. Então por isso que eu fiquei com muita vontade de participar da Santa Ceia, mas a minha mãe, o pessoal da igreja falava que só poderia participar da ceia quando chegasse o tempo de eu se batizar nas águas, né? Então, fiquei com vontade de ter essa oportunidade que Deus com certeza daria para mim. Então, Deus me deu a oportunidade de batizar nas águas com 13 anos e meio. Então, eu ouvi este hino. E é comida e é bebida também. Quem não comer e nem beber, partir com ele não tem. E é comida e é bebida também. Quem não comer e não beber, partir com ele não tem. Então eu ouvia o pastor Valdemar Apolinário, que cantava esse hino, né, na nossa congregação. Então, aí prossegui na presença do Senhor Jesus e já passei a ser jovem, né? Depois meus 14 anos, viemos morar aqui na cidade de Dourados e a chama ardente, né, para louvar o Senhor Jesus nas igrejas e também até chegar o tempo que Deus me desse a grande oportunidade de fazer a gravação do meu primeiro disco, que é o LP de vinil. Mas aí, alguns períodos de alguns anos, eu falei com meu pai para que ele me ajudasse e me gravasse, né? Mas demorou alguns anos ainda. O meu pai tinha vez que falava que ia me ajudar, né? Mas depois falava para mim dar mais um tempo, que ele tinha algumas cabeças de vaca no sítio, pois nós mudamos em 83 aqui para Dourados. Eu tinha 14 anos de idade. Então ficou algumas cabeças de vaca num sítio vizinho da onde nós tínhamos o nosso sítio. Aí meu pai falou para mim que ia me gravar, ia me ajudar, nem que precisasse vender algumas cabeças de vaca para pagar essa gravação. Aí eu fiquei muito feliz com isso, né? E continuando louvando a Deus. Mas aí chegou um ponto de eu estar muito feliz e pedir oração na igreja. Eu estava com plano de fazer a gravação do meu primeiro LP, que é o disco de vinil. Então eu precisava de oração para que Deus me abençoasse. Mas aí depois disso,
foram mais alguns anos para frente ainda. Mas aí como tem pessoas na igreja, né, que muitas vezes as pessoas chegavam até a mim, dava a paz do Senhor, Genivaldo, ou então falava a paz do Senhor, cantor Genivaldo, mas isso já tirando sarro de mim, né, porque eu tinha pedido oração, então eles achavam que eu nunca iria conseguir fazer a gravação. Mas sempre Deus falava comigo. Ninguém sabia de nada o que Deus tinha tratado comigo, né? Somente eu que sabia. Então, cheguei ao ponto de, quando meu pai falou que ia me ajudar, que eu poderia mandar os meus 10 hinos gravados no tempo em fita cassete para mandar para a gravadora, né? Para eles avaliarem, para ver se tinha condições de gravar. E todas as gravadoras que eu tenho mandado, os meus hinos, que Deus tem me dado as composições, todos os hinos meus tenho passado, né? Que antes fazia teste, aí foram passados em teste, né? Essas minhas músicas que Deus tem me dado. Levei a fita cassete para Som Louvores, mandei pelos Sedex, né? Para Som Louvores, Melodia do Rei, gravadora também do Tony Silva, né? Recanto dos Evangélicos. E acabei gravando em outra, né? Depois de alguns anos, no ano de 1996, foi aonde que eu consegui gravar o meu disco. Mas aí o pessoal chegava até mim, falava: e daí, Genivaldo, já chegou o disco? Assim que você gravar, dá um de presente para mim. Então eles não sabiam o que eu estava passando, pois nesse período eu estava desempregado, estava doente, sentindo muitas dores, não conseguia trabalhar porque sentia muitas dores, não podia pegar um peso de 10 quilos, que eu ficava muitos dias sofrendo muitas dores. Mas assim mesmo, eu saía para entregar currículo, para ver se conseguia uma vaga de trabalho. E nesse período, eu ia na igreja, então pessoas que já eram diácono, outros que já eram presbítero e outros que já eram até pastor. Então, falava, me caluniava, né? Zombava, tirava sarro de mim, falava: ele é cantor, mas eu acho que ele não sabe nem que é um Ré maior. Então, falava muitas coisas contra mim, e com isso eu me entristecia, pois muitas vezes seria no momento em que eu acabava de participar da ceia. Aí chegava essa pessoa que era membro, às vezes chegava o diácono, o presbítero, o pastor, e alguns deles falavam, né? Daí, Genivaldo, já chegou o discão? Dá um de presente para mim. Mas antes eles davam a paz do Senhor. Pai do Senhor, cantor, tudo bem? E daí, o discão já chegou? E nesse período que eu estava passando por isso, sendo caluniado, zombado por muitos, pessoas falavam que eu não estava trabalhando, que eu era vagabundo, né? Mas só Deus sabia o que eu estava passando. A única pessoa que me entendia direito somente era minha mãe. Mas Deus sempre falando comigo ainda, né? Mas então, o certo dia que o meu pai pediu que eu mandasse a fita cassete, que ele iria pagar a minha gravação, fiquei muito feliz. Mas é quando o maestro
pediu para mim mandar a fita cassete gravadas com os 10 hinos, somente com o som de um violão. Aí quando eu mandei, aí depois ele pediu que eu mandasse a primeira entrada para pagar a primeira parcela da gravação. Aí meu pai pegou e falou: não, meu filho, agora ainda não. E era uma promoção muito boa que estava tendo na gravadora, então eu queria muito aproveitar essa promoção, porque no tempo era muito caro. E eu queria aproveitar essa promoção. Aí o meu pai chegou ao ponto de falar: não, ainda não. Então aí eu fiquei muito triste, né? Aí eu chorava, eu orava bastante em favor disso, né? Dessa gravação, jejuava, pedia oração. Mas nesses momentos, eu sendo caluniado por muitos, zombado, doente, sentindo dores, pessoas falando que eu era vagabundo, né? Mas só Deus sabia o que eu estava passando. Mas aí depois apareceu uma dupla que mudou para a minha cidade aqui de Dourados. Aí viu que eu estava lutando para gravar e eu não estava tendo condições. Então eles me convidaram para a gente começar a gravar a fita cassete juntos, né? Então eu coloquei 5 hinos para o maestro gravar, fazer o playback para mim. E junto comigo tinha uma dupla que fez mais 5 hinos também. Gravou na fita cassete e mandou para o maestro em São Paulo fazer a gravação, fazer o playback, para depois a gente ir em São Paulo colocar a voz. Nesse período, dessas primeiras 5 músicas que eu gravei juntamente com mais 5 músicas da dupla que estava para gravar comigo, para sair o disco, 5 hinos de cada. Aí, nesse período, essa dupla gravou, mandou playback, né? Então foi um playback dos 10 hinos. Aí na hora o maestro estava achando que essas músicas seria do que fez, que tomou a frente para fazer a gravação, né? Mas essa dupla não gostava de som de guitarra, só de música, som de viola, estilo diferente do meu. Mas aí foi gravado, depois na hora de colocar a voz, a dupla colocou a voz, depois eu coloquei a voz, né? Aí o maestro perguntou para mim se eu estava se agradando da gravação, né? Eu falei que estava, mas na verdade mesmo, as primeiras 5 músicas minhas, eu não se agradei muito. Fiquei triste ainda um pouco, mas depois lembrei, não, tenho que ficar contente, porque teve colegas meus, né, que foram gravar e até perdeu a gravação, né? O maestro só pegou, a gravadora só pegou o dinheiro e não saiu a gravação dessa pessoa. Então eu estava feliz ainda, que não saiu do jeito que eu queria, que era um som melhor, né? Um som de guitarra, contrabaixo, aparecer bem, a guitarra também, o som da bateria, queria que aparecesse bem, mas foi feito ao contrário para mim, que foi feita a gravação como fosse para essa dupla, né? Então, eu fiquei meio triste, mas depois essa dupla conseguiu a gravação mais 5 hinos para completar o disco dele sozinho, porque a igreja dele, que ele era pastor, pegou e apoiou ele, ajudou, né? Então eles fizeram o trabalho lá para poder
gravar o pastor, que era o pastor presidente, né, no tempo desse tal ministério, né? Então aí toda a igreja, muitas pessoas, muitos membros ajudaram, deram muito dinheiro e ajudou ele a gravar. E ele ainda intimava os membros, né, a comprar o CD não, no tempo era o disco vinil, né? A comprar o disco vinil, a fita cassete, que foi a fita cassete primeiro, né? A comprar a fita cassete para eles fazer o disco. Aí depois eu vi que ele estava tendo apoio, né, dessa igreja. E eu, a única pessoa que poderia me ajudar era o meu pai, né? Então, aí eu fiquei triste, orei bastante ainda, jejuei, para que Deus me desse a oportunidade de conseguir gravar mais 5 hinos para poder completar o disco, completar a fita cassete, para depois lutar para gravar o disco. Então não foi fácil. Mas aí, depois de um ano para frente, já no ano de 1992, aí eu concluí essa gravação da fita cassete. Completou meus 10 hinos. Que depois eu ia trabalhar, vender essas fitas cassete para poder gravar o meu disco, né? Que o disco só saía 1000 cópias. Então tinha que ter o dinheiro para pagar as 1000 cópias do disco. Então, aí eu gravei a fita cassete com os 10 hinos e o meu pai me ajudou com o resto, né, da minha gravação do disco. Mas que foi quando eu gravei, complementei o disco, foi em dezembro de 92, já para começo de 93. Nesse período eu era solteiro ainda, né? Então, aí quando foi o ano 94, eu fiquei noivo, estava querendo me casar, né? Mas nesse período eu também ainda estava doente, desempregado, sem poder trabalhar e com desejo, precisando casar, né? Porque o jovem, para ser crente de verdade, ele precisa namorar pouco tempo e casar. Então, aí no ano de 1994, no mês de junho, dia 25 de junho, eu me casei. Graças a Deus estou muito feliz com o meu casamento. Mas também nesse período eu já estava juntando dinheiro também, né, lutando para ver se conseguia gravar o disco, né? Então, 94 eu me casei, passou 95, aí 96 eu venho conseguir gravar o meu disco, para a honra e glória em nome do Senhor Jesus. Mas não foi fácil, foi muita oração, jejum, sofrimento terríveis que tem passado através de problemas de saúde, de zombaria, calúnias. Mas Deus me deu a vitória. Sempre Deus falava comigo que iria me dar vitória. Então, graças a Deus, em 1996, peguei a gravação do meu primeiro disco. Aí trabalhei com ele há algum tempo. Nisso, fui para o estado de Rondônia, estado de Mato Grosso do Norte, aqui no Mato Grosso do Sul, onde eu moro. Fui para o estado de São Paulo, fui para o estado de Paraná, e Deus tem me abençoado grandemente. Depois, mais para frente, já tive em outros estados também. Mas isso foi mais depois que eu fiquei algum tempo meio parado, né? Porque acabou
as minhas 1000 cópias de disco. Aí eu fiquei meio parado alguns anos. Depois comecei a querer desanimar, né? Porque não é fácil o que eu estava passando. E sem apoio de gravadora para lançar o disco, né? E ter a divulgação nas rádios, né? Então é complicado. Era difícil aquele tempo, né? Muito mais difícil que hoje. Hoje não, está muito fácil, né? Para a vista daquele tempo. Mas aí depois de alguns anos eu estava um pouco desanimado, né? Achando que para me gravar o CD, que depois chegou já o tempo da parte do CD, começando já a gravar CD, né? Então, eu imaginava que para gravar o CD seria muito difícil. Mas depois eu coloquei minha fé em ação, pedi oração, jejuei. Depois falei, não, eu vou lutar por isso. Ver direitinho como que é, direitinho sobre o CD, se é mais fácil ou é difícil que nem o disco, né? Aí vi que é totalmente muito mais fácil gravar o CD. Porque o CD você pode gravar o CD, os 10 louvores, né? E o CD você pode fazer aos poucos. 20 CD, 50 CD, conforme você pode. Ou 1000 cópias de CD, ou 5000, conforme você pode. Então, aí eu gravei o CD. Aí depois desse primeiro CD, que é Linda Sião, que vocês estão vendo aí, aqui atrás de mim, capa azul, camiseta branca. Então, depois disso aí eu comecei a se animar, porque vi que para gravar o CD é mais fácil, né? É só você fazer a matriz e a parte do CD, tudo é bem mais fácil do que antigamente. Então, aí depois lutei, gravei o segundo CD, com dificuldades também, oração e jejum, porque isso não pode ficar longe de nós, né? A oração é a chave de tudo. Então, Deus me deu o segundo CD e depois de algum tempo, Deus me deu o terceiro CD também. Que no próximo testemunho estarei contando sobre o meu terceiro CD. E tudo que eu tenho passado também. Há 5 anos e pouco atrás também, o que eu tenho passado, vou estar contando no meu outro testemunho. Esse é o terceiro testemunho e o outro será o quarto. Então, para vocês verem, quando Deus tem algo conosco, nós devemos prosseguir em frente. Venham as lutas, as aflições, os problemas difíceis, mas nós devemos prosseguir, porque sabemos que a vitória sempre será no final. Então não devemos olhar para as calúnias, para a zombaria, por tudo que temos passado, né? Porque eu mesmo sou prova que se eu tivesse olhado para as pessoas, pelas zombarias, pelas lutas que tenho passado, eu não teria chegado até aqui. Mas para a honra e glória em nome do Senhor Jesus, estamos aí, fazendo a obra do Senhor Jesus, louvando a Deus, fazendo um trabalho também, o trabalho de missionário, a qual Deus também colocou no meu coração, e a chama sempre arde, né? Então é motivo de alegria de estar gravando esse testemunho, que é o terceiro testemunho, para deixar no YouTube, para vocês, irmãos, amigos, assistirem esse meu testemunho e também compartilhar para outros assistirem. E também eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, compartilhe para outras pessoas e pede também para outras pessoas se inscreverem no meu canal e ativarem
também o sininho para que possa receber todas as notificações. Amém? Então sou muito grato a Deus, porque Deus tem me abençoado grandemente. Amém? Então, deixo aqui esse testemunho gravado e peço a todos vocês que continuem orando por mim. E vou deixar também aqui o meu contato para convites. Vocês que quiserem me convidar para louvar a Deus, adorar a Deus, contar os testemunhos, as bênçãos recebidas, vou deixar o meu contato. É 067 99901 1594. Lembrando que se é fora do Brasil, você precisa colocar 55 antes. Amém? Então, 55 antes, 67 99901 1594. Então, meus irmãos, amigos, já quero agradecer a todos vocês que vão entrar no meu canal para assistir e vão se inscrever para ajudar esse simples cantor e compositor e missionário Genivaldo Silva. Então, peço mais uma vez, preciso das vossas orações e também quero dizer a vocês que podem contar com as minhas orações também, porque em tudo temos que ter oração em nossa vida. Precisamos também ler sempre a palavra do Senhor Jesus, para que possamos ter sabedoria para continuar a jornada, fazendo a obra do Senhor Jesus do jeito, da forma que Jesus quer. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Você aí, não esqueça de mim. Ore por mim sempre. Estarei sempre orando por vocês. Amém? Um grande abraço para cada um de vocês e fiquem com Deus.